Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-se-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Peço agora poder do alto para trazer a mensagem com clareza. Que o Senhor nos abençoe a ouvir. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. Como eu disse na semana passada, quando nós iniciamos o nosso estudo sobre as 7 igrejas de Apocalipse, nós vamos começar com a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E essa igreja é a primeira das 7 que são tratadas. E lembrando que quando fala que é para igrejas, lembrando que igrejas são pessoas, não são instituições impessoais, são pessoas, são famílias, são indivíduos. Então nós temos que lembrar e manter isso em mente. Essa mensagem pode ser para a nossa igreja também, apesar de não sermos a igreja em Éfeso, vale para qualquer igreja a qualquer momento. Então nós vamos ver que cada igreja, cada carta a cada igreja, ela é dividida entre elogios e broncas e promessas. Então vamos começar com o bom, com os elogios que Jesus mandou escrever, a entregar à igreja em Éfeso. Versículo 2, que nós lemos: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Agora, pule para o versículo 6, que também faz parte do elogio. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o que nós temos aqui, o bom elogiando, Deus está elogiando, Jesus está chamando a atenção, as obras, note que está no plural. Conheço as tuas obras. Então, Jesus está sabendo. Não há nada que a gente faça que fuja do conhecimento de Deus. Então, ali eles tinham obras, eles tinham o trabalho, versículo 3, e trabalhaste pelo meu nome. Então, uma igreja que trabalhava, que tinha obras, que fazia, não só falava, mas fazia. E no versículo 2 e 3 faz referência à paciência. Fala, conheço as tuas obras e a tua paciência. Fala no versículo 3, e trabalhaste pelo meu nome. Então, tanto no versículo 12 quanto o 3, está falando sobre trabalhar e ter paciência. Paciência é um fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, versículo 22, onde diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paciência cai sobre longanimidade. Longanimidade é outra palavra para paciência. É você manter o seu ânimo longo, longanimidade. Você mantém-se animado com paciência, você não desiste, você não desfalece. Então essa era uma igreja que tinha paciência, tinha longanimidade, eles trabalhavam, tinham obras, e isso Jesus elogiou. No dicionário, a palavra paciência quer dizer a capacidade de persistir numa atividade difícil.
Eles tinham obras. E paciência que eles tinham demonstra que não era tudo um mar de rosas. Haviam dificuldades, haviam obstáculos, havia oposição, mas eles continuavam com as obras, eles continuavam trabalhando com paciência, mesmo tendo dificuldades e tendo oposição. Versículo 3 fala, e não te cansaste. Mais uma vez, reforçando a questão da paciência, da longanimidade. Eles não cansaram. A Bíblia fala lá em Gálatas também, não canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifarás. Então, eles não se cansaram. O versículo 3 fala sobre sofrer. E sofreste e tens paciência, sofreste. Este sofrer é uma palavra interessante, a palavra grega bastazo. E a palavra grega bastazo, ela significa suportar, carregar, e também se refere à paciência. Mas outro uso dessa palavra bastazo, que nós temos no Novo Testamento, é lá em Lucas 14, 27, onde a mesma palavra é usada quando Jesus falou, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, a palavra levar é a palavra bastazo, ou seja, aquele que não sofrer a sua cruz. Então não é um sofrer de uma dor física, não é um sofrer de um incômodo, desconforto, é um sofrer de carregar a cruz. Sofreste, você teve paciência, você suportou, você carregou, você foi longânimo. Mais uma vez, todas as palavras indicando algo que essa igreja tinha nota 10, ao que tudo indica, que era paciência, trabalhar, persistência. Eles não, aqui ó, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Então você sofreu, aguentou, carregou, teve paciência e trabalhou pelo meu nome. Então isso quer dizer que a cada um de nós é o que Deus quer ver. Ele quer ver a gente carregando. Qualquer que não tomar, que não levar a sua cruz, esse levar é justamente o sofrer, que eles sofreram, é ter paciência, é levar a cruz. Não é a gente carregar um dia, quem sabe, não, é levar a nossa cruz, é carregar, é sofrer. Isso é algo que foi elogiado por Jesus. E continua mais uma vez, usa sofrer mais uma vez, e não podes sofrer os maus. Então aqui fala que eles não sofriam, ou seja, eles não tinham paciência ou tempo, ou tolerância com os maus. O que é isso, maus? Pessoas más, pessoas que não querem o bem, pessoas que estavam querendo atrapalhar, perseguir. Geralmente se refere a pessoas que se infiltram dentro da igreja. Eles sabiam diferenciar, como também fala sobre os falsos profetas. No versículo 2, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Aí fala, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. Versículo 6, tens porém isso que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Esses nicolaítas, o que seriam? Pela proximidade dos falsos profetas e os nicolaítas, eu diria que os dois são a mesma coisa. Os falsos profetas e nicolaítas são a mesma coisa. Note que eles colocavam à prova os falsos apóstolos. Não há nada novo debaixo do sol. Não tem nenhuma novidade com o que ocorre hoje em dia, que tem meio mundo de gente se auto-intitulando apóstolo. Quem conhece alguém, não pessoalmente, já ouviu falar de alguém que é apóstolo tal, apóstolo isso? Quem já viu? Pois é, não é apóstolo, são falsos apóstolos, são mentirosos. Por quê? Bom, primeiramente, para você ser um apóstolo, não é você que sim, eu me chamo apóstolo, não é assim. Assim como pastor. Ser pastor não é simplesmente um dia acordar e falar, bom, eu me identifico como um pastor. Então, eu sou. Aí eu vou abrir uma igreja, alugo um salão, encho de cadeira, começo a falar lá, pronto, agora eu sou um... Não é assim que funciona a coisa. A ordenação do pastor vem de uma igreja. E a ordenação de um apóstolo vem de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode ordenar, chamar, fazer alguém um apóstolo.
Ele apareceu em mim um sonho. Não tem sonho. Tem que ser chamado pessoalmente. Me mostre um apóstolo na Bíblia que não foi chamado pessoalmente. Não tem. Paulo não viu Jesus. Paulo viu Jesus, sim. Jesus apareceu para ele na rua de Damasco. Não foi uma visão, ele apareceu. Não só isso, mas um apóstolo tem que ser treinado, ensinado pessoalmente por Jesus. Mas Paulo não foi que Paulo foi apóstolo depois que Jesus morreu. Sim, mas Jesus apareceu e pessoalmente ensinou Paulo. Ele se refere a isso quando ele fala que passou uns anos na Arábia sozinho, e ele mesmo diz que nenhum dos apóstolos ensinou nada. Onde é que ele aprendeu tanta doutrina assim, se ninguém ensinou nada para ele? Então, para ser um apóstolo, você tem que ser chamado pessoalmente por Jesus, você tem que ser treinado e ensinado pessoalmente por Jesus, você tem dons espirituais de operar milagres, curas e maravilhas. Todos tinham. E não essas maravilhas que só é feita no culto, não. Quando Paulo foi para a ilha, ficou na ilha que naufragou o barco dele, ele curou todo mundo. A sombra de Pedro curava os enfermos. Então você tem o dom de cura, seu apóstolo, vamos ali no hospital, esvaziar os andares lá assim, bora. Então, para encurtar a história, não existe apóstolo mais. Existiam naquela época da Bíblia, todos morreram, e morreram mortes violentas, e não tem mais, acabou, encerrou, não tem mais apóstolo. E quem fala aqui é mentiroso. Por isso que aqui, ainda naquela época, ainda quando haviam apóstolos vivos e atuando naquela região de Éfeso, aqui está dizendo, falsos apóstolos, então não tem nada de novo. Então, justamente, alguém que é um falso apóstolo, eu acredito que sejam os nicolaítas, que, versículo 6, tem porém isto, uma coisa boa, que odeias as obras dos nicolaítas. O que seriam então os nicolaítas? Bom, seja lá o que for, não é uma coisa que Deus gosta, ele odeia as suas obras. Note que Deus odeia as suas obras, Deus não odeia os nicolaítas. Deus odeia as obras dos nicolaítas. Deus não odeia ninguém. Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Inclusive, eu e você e o nosso pecado. Tá? Agora, o que quer dizer nicolaíta? Nicolaíta é feito de duas palavras, Nico e Laíta. Nico, na Bíblia, quer dizer conquistar ou dominar. Laíta se refere ao povo. Aí que vem o termo leigo. Tá? Então tem o pastor, o líder, e tem o leigo. Tá? Não é um termo negativo, ou de uma forma menosprezante, nada disso, mas simplesmente se refere a que os nicolaítas eram os dominadores das pessoas, do povo. Eles são falsos apóstolos, e a intenção deles era dominar. Inclusive, Nicolas, o seu nome você é um dominador. Fica de olho nele, viu? Está aqui, dá trabalho. Mas enfim, então os nicolaítas eram pessoas que queriam dominar, conquistar as pessoas. Como? Se passando por apóstolos. Você conhece alguém, ou alguém que fazem isso? Se autodenominam apóstolos, ou talvez não se autodenominam apóstolos, mas eles querem dominar, eles querem controlar, eles querem se impor. Se você não conhece, eu conheço vários. Muitas igrejas querem dominar, e eu uso igrejas de modo bem solto aqui. Como é que uma igreja pode querer dominar as pessoas? Só há salvação na minha igreja. Só na denominação tal é que tem salvação. Se você sair da igreja, você perde salvação. Quem não é da nossa igreja, não é salvo. Tem muita igreja evangélica que não chega a falar isso, mas é isso que eles acreditam. Quem não for da denominação X, rapaz, não é salvo não. Sabe o que é isso? É um controle para manter as pessoas ali. Tem igreja evangélica que se confessa ao pastor. Onde já se viu um absurdo desse? Se confessar ao pastor.
Meu Deus, que situação. Mas é o que acontece. Então, essa questão de falso apóstolo e nicolaítas está sim, hoje, não precisa ser em Éfeso não, 2.000 anos atrás. Hoje existe isso. Pessoas querendo dominar, né? Líderes se colocando como apóstolos ou não, mas querendo controlar, dominar. E nós não devemos fazer isso. Mas note que Deus odeia as obras dos nicolaítas, mas não as pessoas, mas as suas obras. Muito bem, então aqui a gente vê até agora o bom, eram trabalhadores, tinham obras, eram pacientes, eles tinham longanimidade, odiavam as obras daqueles que queriam dominar, os falsos apóstolos, eles odiavam os maus, tá? Eles, a igreja, odiava o mal, recusava o mal, rejeitava o mal. Isso tudo era coisa boa. Agora o ruim. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, ou seja, isso não era bom. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Jesus elogiou a igreja pelo bom, agora ele vai descascar a cebola. Vai pegar no mal. Era só uma coisa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse era o problema da igreja. Trabalhavam, produziam, pregavam o evangelho, era uma bênção, ajudava as pessoas, tinha bom testemunho. Eles faziam tudo certo. Mas o que tudo indica, aquilo passou a ser alguma coisa que eles faziam mecanicamente, automaticamente, tipo piloto automático. Eu não sei quantas vezes eu já entrei no carro, ligo o motor, aí eu estava dirigindo, eu queria ir para a casa da Michelle, por exemplo, casa da irmã Manuel. Quando eu vejo, eu estou metade do caminho aqui para a igreja. Por quê? Piloto automático. Eu simplesmente faço uma coisa que eu faço bastante vezes, e eu começo a fazer aquilo de forma automática, sem pensar direito o porquê. Por que eu estou indo para tal lugar? E essa igreja, então, tinha paciência, tinha obras, trabalhava, mas tinha um problema que Jesus, o grande médico espiritual da igreja, falou: tem um problema. Você talvez não perceba, mas você perdeu o seu primeiro amor. Você não está mais fazendo isso como você fazia antes, não pelos motivos corretos. Você perdeu o primeiro, você deixou o teu primeiro amor. A palavra usada aqui para primeiro amor, são duas palavras, protos agape. Protos é de primeiro, daí que nós temos protótipo, por exemplo, é o primeiro modelo que é feito para ser testado, é um protótipo, para ver se funciona, se track funciona mesmo. Então, fazer funciona, ok, agora vamos fazer um bocado. Então, primeiro, modelo, amor ágape, proto-ágape. Então, ágape aí é aquele amor divino, aquele amor sacrificial, aquele amor que não precisa ser merecido, aquele amor que não precisa de reciprocidade. Esse amor eles perderam, eles deixaram, aqui Jesus indica aqui, estavam deixando de amar com amor ágape, estavam deixando de amar de amor sacrificial e não merecido. É só uma coisinha. Vocês têm obras, paciência, trabalho, não odeiam os nicolaítas, os que são maus, os falsos apóstolos, a lista grande, mas tem uma coisinha. É só uma, mas olha a consequência dessa uma coisinha. Olhe comigo no versículo olhe comigo no versículo. Estou olhando no lugar errado. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica primeiras obras. Quando não, ou seja, deixou o seu primeiro amor, mude, conserte isso, volte. Quando não, quer dizer, se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal.
se não te arrependeres. Era só uma coisinha, deixaram de amar como ágape, era só isso. Mas Jesus falou, se vocês não mudarem, eu vou tirar o castiçal do meio de vocês. O que seria essa uma coisinha e sua consequência? Se Deus tira o castiçal de uma igreja, aquela igreja deixa de ser uma igreja. Pode ter a placa na frente, pode ter um altar bonito, pode ter ar-condicionado, som, cadeira, mesa, altar, púlpito, pastor, coral, pode ter o que for, mas é só a casca. O castiçal, a presença de Deus, a aprovação de Deus, o selo de autenticidade vai ser tirado. Você vai ser então, aquela igreja vai ser uma igreja fajuta, uma igreja, sem ofensa aos nossos primos latino-americanos, vai ser uma igreja do Uruguai, uma igreja xing-ling, uma igreja falsa, uma igreja falsificada, que não tem o selo de original, não tem o selo de autenticidade, não vai ter. Por quê? Porque foi tirado o castiçal. Esse castiçal que nós lemos lá em Apocalipse 1:20, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então as igrejas são os castiçais. Se for retirado os castiçais, o que são os castiçais? Os castiçais são as igrejas. Se Jesus tira o castiçal da igreja, então a igreja não é mais igreja. É apenas uma instituição, é apenas uma aglomeração com fins religiosos ou pseudo-religiosos, mas não é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, muitas igrejas que você vê por aí, tem a placa, está lá o nome, igreja, mas tem o castiçal? Quem coloca o castiçal é Jesus Cristo, e Ele tem certos requerimentos para isso. Não é só assim não. Anos atrás, ali naquele posto que tem no Jacintinho, ali em frente àquela loja de plásticos, tem um pátio grande. Um Zé Mané abriu uma barraquinha de sorvete e colocou lá, McDonald's. Não durou 2 dias. Foi advogado lá, intimação. Ou você fecha, ou vai ter. Você não pode simplesmente abrir uma barraquinha e pintar lá, McDonald's, fundo vermelho, M dourado, McDonald's, eu tenho McDonald's. Sabe quanto custa o McDonald's? É milhões. E não é só chegar lá e pagar, não. Você tem que ter tudo exatamente dentro das especificações que eles estabelecem. Eu já fui para o McDonald's em vários países, desde a Arábia Saudita até a Hungria, até Japão nunca tive não. Brasil, Estados Unidos, Canadá, México. Gente, você entra em você entra em todos. É tudo igual. A mobília, a cor, a decoração, tudo é igual. A comida é igual, o pão é igual, a carne é igual, a batata frita é igual, o milkshake é tudo igual. Claro, cada país tem talvez um sanduíche mais próprio para a região, mas no todo é igual. Você pode entrar em qualquer McDonald's do mundo, você vai saber que você está no McDonald's. Por quê? Porque tem o selo de autenticidade, e assim deveria ser uma igreja. Quando você entra numa igreja de verdade, você deveria saber que você está numa igreja, porque a palavra é pregada, a palavra é respeitada, a palavra ela é seguida e obedecida, não é um show de rock, não tem globo com luzes, não tem gelo seco, não tem batucada, não tem dança, é uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e você percebe que é tal. O púlpito não é uma prancha de surf, tem disso também. O evangelho deve ser pregado. Se uma igreja não prega o evangelho, então aquilo não é igreja. Se uma igreja foge dos parâmetros bíblicos, aquilo perdeu o castiçal. Se a igreja não trabalha, a igreja não tem paciência, a igreja aceita os maus e aceita os nicolaítas e aceita os falsos apóstolos, aquilo não é igreja, só dentro do contexto da igreja de Éfeso. Mas vale para qualquer igreja. Então, se você tem uma igreja e o líder daquela igreja ou igrejas é um falso apóstolo, ali não tem castiçal nenhum, gente. Porque não é um apóstolo, é mentiroso. Segundo a Bíblia está falando aqui, que não se encaixa. Eu nunca vou chegar aqui e falar, eu sou um apóstolo. Sabe por quê? Porque eu não sou. E se eu falar que sou, eu estou mentindo. Então são parâmetros
E Jesus falou, se você não mudar e eu voltar a operar com o seu primeiro amor, se você não voltar a operar dentro do amor ágape, dentro do protos ágape, do seu primeiro amor, eu vou tirar, em breve virei e tirarei o castiçal. E essa igreja vai virar apenas uma casca. Vai ter culto, vamos reunir, vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter placa na frente, vai ter tudo isso vai ter. Só não vai ter o quê? O castiçal. Que é o mais importante. É ter o castiçal. Que é a mão de aprovação, de autenticidade, de ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles vão perder. Perderiam isso. Porque não preenchiam certas condições. A solução, rapidamente, a solução, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Note como fala, as primeiras obras. Então eles tinham obras, mas as primeiras obras eram feitas com amor ágape. Depois, como eu disse, talvez se tornou algo mecânico. Não era feito por amor. É uma coisa mecânica, formal. E nunca devemos operar o nosso relacionamento com Cristo de forma mecânica e formal. Aliás, nenhum relacionamento, seja amizade, seja casamento, seja o que for, seja um comerciante com seus clientes, quando aquilo passa a ser apenas uma formalidade, uma coisa fria, mecânica, quando não há aquele calor humano, aquela interação, a coisa começa a desandar. Num casamento, quando se torna apenas uma formalidade, uma coisa mecânica, e não existe realmente uma dinâmica de amor e respeito, a coisa começa, só acontece, o castiçal sai do casamento, só usando aqui, empregando o termo aqui, ele perde aquele selo de autenticidade, ele perde aquilo que lhe dá poder, que lhe dá ânimo, aquilo que lhe dá valor, brilho. Uma amizade, você começa a lidar com os amigos de forma formal, sem interesse real, aquilo vai aos poucos o quê? Matando a amizade. Lembra-te, ou seja, algo que aconteceu. Você lembra do passado. Lembra-te de onde caíste. Tem que haver então um reconhecimento desse problema. Lembra-te de onde caíste. Reconheça de onde caiu. Reconheça que regrediu, que piorou. E arrepende-te. A palavra arrepende-te é o grego metanoel, que quer dizer meta-mudança. Meta é a preposição para mudança, noel vem de mente, uma mudança de mente. Você precisa reconhecer e entender o que aconteceu. E arrependimento verdadeiro sempre gera ação. Como diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, arrependimento verdadeiro, uma mudança de mente verdadeiro, sempre vai resultar em obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, aqui nós temos primeiro amor, primeiras obras. Amor é uma palavra de ação. Amor sem obras, como o Tiago nos diz, é nulo, é morto. Se eu falo que amo, que tenho fé e não faço nada, tá uma grande coisa. Então, amor é uma palavra dinâmica, é uma ação. Então, amar a Deus e não ter obras, ou não ter evidências, é um amor nulo, é perder o primeiro amor. Então, nós temos que colocar nosso amor em prática. Então, Jesus exigiu que mudassem, senão haveriam consequências. Ainda bem que aqui não está falando de salvação. Nossa salvação não depende pelo nosso amor a Jesus. Nossa salvação não depende das nossas obras para com Ele. Pelo contrário, nossa salvação depende do amor que Ele tem por nós e da obra que Ele fez por nós. Entenda que é tudo o contrário. Muita igreja fala, não, você tem que amar Jesus para ser salvo. Você tem que fazer obras para ser salvo. É tudo o contrário. Ele me amou, Ele fez por mim. Por isso que eu sou salvo. Não porque eu amei a Ele, eu fiz nada para Ele.
Ele me amou e fez por mim. Isso é evangelho, isso é salvação. Então a solução é simples, olhe para trás, lembra-te, recorda-se, veja que realmente você caiu, de onde caiu, como igreja, mas mais importante, como indivíduo daquela igreja, e volte a fazer o que fazia, pratique as primeiras obras. Se não, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós temos o elogio, nós temos a bronca, o bom, o ruim, e por último, a solução, nós vemos a solução, e por último vamos ver a promessa. E toda a carta, cada igreja é assim, tem o bom, tem o ruim, tem a solução e tem a promessa. Sempre Deus acaba com a promessa. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-á a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A palavra vencer é a palavra nikal, muito parecido com a palavra nico, de dominador, conquistador. Tá? Então esse vencer, a palavra nikal, é derivado de fato de nico, ou seja, conquistar, e não se trata como algumas pessoas, não aqui, mas em outras igrejas, querem equiparar isso a uma salvação por obras. Tá vendo? Você tem que vencer, você tem que, se não vencer, mas vamos chegar lá, tá? Por exemplo, João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quem venceu o mundo foi Jesus. Ele venceu o mundo e o diabo e o pecado. Quem? Não eu, ele, Jesus. Jesus venceu o mundo. Em 1 João, capítulo 2 e versículo 13, também fala sobre outra vitória. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, para que conhecestes o Pai. Quem venceu o maligno foi os jovens. Foram os velhos. Eles venceram o maligno? Não. Eles venceram o maligno através de Jesus. Eles vencem o diabo e o mundo através de Jesus. Nós somos derrotados pelo mundo, nós somos derrotados pelo diabo, se não fosse Cristo que nos desse condições de vencer. Mas entenda, aqui não está falando de salvação por obras, mas está se referindo àquele que venceu o mundo, aquele que venceu o maligno, ou seja, falando sobre Cristo. Então, quando fala aqui, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, é um vencer que não está falando de salvação. Porque, primeira coisa, vencer é um prêmio. Quem venceu a Copa? Até hoje eu não recuperei dos alemães que ganharam do Brasil. Até hoje estou traumatizado com aquilo. Quem venceu a Copa? Por que venceram? Porque ganharam o jogo. Porque mereceram, fizeram mais gols. Então vencer tem a ver com algo que tem mérito. A salvação não tem mérito. Mas aqui está dizendo que tem. Não está. Aqui está falando sobre galardão. E a prova óbvia disso é que fala aqui no versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se você vai chegar perto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, você já é salvo. Você já é salvo. Então não tem nada a ver com salvação. Isso é uma coisa depois da salvação. Essa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, sabe onde ela vai estar? Bom, agora está escondida. O paraíso de Deus está escondido, guardado por uma espada flamejante, tá? Inflamada. Mas está em algum lugar. Mas sabe onde é que vai estar a próxima vez que nós teremos acesso à árvore da vida? Ela vai estar na Nova Jerusalém, na nova terra. Lá em Apocalipse 22 fala sobre isso, tá? Então, inclusive, se você olhar para Apocalipse 22, 14, eu vou ler para você. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso é Apocalipse 22. Apocalipse 22, essa terra já não existe mais.
Apocalipse 22 está falando sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. As velhas coisas se passaram, não existe mais. Ou seja, só vai estar lá, em Apocalipse 22, 14, só vai estar lá quem já é salvo. Ou seja, está falando sobre galardão. Galardão, recompensa. Galardão, recompensa é sim o nosso mérito. Eu preciso ter obras, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso agradar para ter galardão. E é justamente isso que fala aqui em Apocalipse 22, 14. Tá? Por questão de tempo não vamos ler, mas chega em casa, vá para o último livro, o último capítulo e leia. Você vai ver que a velha terra não existe mais. Não existe mais, foi desfeita. Como a Bíblia indica, foi desfeita em chama e calor. Esse mundo vai ser destruído. E vai ter uma nova terra, um novo céu e uma nova Jerusalém. E só vai estar lá quem for salvo. É a fase final do plano de Deus, antes de entrarmos na eterna bem-aventurança, onde viveremos para sempre no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. É lá, só vai estar lá quem é salvo. Então, quando falar o que vencer, está falando sobre galardão. Aquele que continuar, como no contexto de Éfeso, continuar trabalhando com as tuas obras, tem paciência, sofredor, não odeia os maus, não aceita os falsos profetas, não aceita os nicolaítas. Pronto. Quem vencer, quem persistir, quem se arrepender e voltar para o primeiro amor, eu vou dar o direito, como fala aqui, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que está onde? Dentro da Nova Jerusalém. Apocalipse 22, 14 fala que vai ter direito de entrar na Nova Jerusalém. É galardão. É recompensa. Você lê lá Apocalipse 22 e você vai ver ao que eu me refiro. Então, esse aviso ao que vencer vem no final da carta de cada igreja, ao que vencer, e sempre está tratando de galardão, nunca tratando de salvação, porque salvação não se vence, salvação se recebe pela graça, pelo mérito de Cristo, não pelo nosso mérito, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Agora, quando você já vai ler a Bíblia com um preconceito, uma preconcepção, uma ideia já formada que salvação é por obras, você lê isso, você vai estar cego ao que ele realmente está dizendo. Porque você já vem com a opinião formada, você já vem acreditando numa mentira. Aí fica difícil. Então nós temos que ler a Bíblia pelo que ela está de fato dizendo e não ao que a gente acha ou queira que ela esteja dizendo. O orgulho no coração do homem sempre vai pedir, querer, buscar algum mérito na salvação. Sempre. Isso é o orgulho do homem. Não, é graça. E a maioria das igrejas ensinam isso. É graça mais outra coisa. É graça mais as minhas obras. É graça mais minha perseverança. É Jesus mais... Não, é Jesus mais nada. O ladrão da cruz morreu, não fez nada, não foi batizado, não foi para a igreja, não fez boa obra. Não só não fez boa obra, mas foi condenado à morte, porque boa coisa não tinha feito. Bom, salvação não tem nada a ver com o nosso mérito. A Bíblia fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nossa justiça, a justiça, o que a gente faz de melhor, é como imundícia para Deus. É o que a Bíblia fala. Então, não adianta a gente querer embutir isso aí. Então, mais uma vez, lembrando que tudo isso aplica-se a todas as igrejas, a todos os tempos, não apenas a uma igreja em Éfeso no ano tal. Não. A carta era para eles, mas o conteúdo e aplicação é para qualquer igreja, a qualquer momento, a qualquer tempo. Será que a nossa igreja se encaixa aqui? Tínhamos boas obras, temos, mas caímos no primeiro amor. Precisamos nos arrepender e voltar a praticar as obras de antes? É algo que nós temos que nos perguntar como indivíduos e como uma igreja. Que Jesus fala, se não, em breve eu virei e tirarei o castiçal. Aí nós vamos passar a ser um clube social, uma instituição pseudo-religiosa, mais nada. Que vai parecer uma igreja, até cheiro de igreja, mas não vai ser nada. E quando uma igreja chega a ter seu
castiçal retirado, o que acontece, ela começa, aí começa a entrar falsa doutrina, começa a entrar falsos mestres, doutores, aí a coisa vai para o brejo. Por quê? Foi retirado o castiçal. Aquela âncora. Então aplique-se a igrejas, mas também a nós individualmente que compomos a igreja. Jesus pode fazer elogios, mas também pode dar bronca. Só se ele vem para a nossa igreja, para a nossa vida, que essa igreja nada mais é do que uma reflexão de nós que compomos a igreja. Essa igreja é muito amigável, calorosa, porque nós somos amigáveis e calorosos. Aquela igreja é muito fria, muito chata, porque nós somos frios e chatos. Aquela igreja é muito formal, é porque nós somos formais. Aquela igreja é muito vibrante, porque nós somos vibrantes. Aquela igreja ama Deus, porque nós amamos Deus. Nós somos a igreja. Não tem como separar a igreja das pessoas que fazem a igreja. São as pessoas indiferentes, frias, calejadas, corações duros, assim será a igreja, porque somos nós. Então, temos que tomar essa carta como sendo para nós. Perdemos o primeiro amor? Fazemos as coisas por fazer? Por obrigação? Por formalidade? Que se chegou a esse ponto, muito em breve, até por formalidade e obrigação, vamos deixar de fazer. A verdade é essa. Se não há o primeiro amor, vai esfriar. E quando esfriar, a coisa complica. Então, quem tem ouvidos, ouça. Toda a carta termina assim também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? Em breve virei, ou você conserta isso, ou eu vou tirar o castiçal. Da igreja e de indivíduos. Você vai perder a salvação, não é isso. Mas você vai perder uma igreja legítima, original, que tem um castiçal.